Você já ouviu falar a respeito da maldição de Tutankhamon, que é aquele faraó lá das pirâmides do Egito? Tem até filmes sobre isso da época em que esse boato começou a surgir. E isso aconteceu em virtude do fato de que egiptólogos, que são os cientistas que estudam a história do Antigo Egito, adentraram as pirâmides e as tumbas que lá existiam e, curiosamente, começaram a morrer de jeitos muito estranhos. E a partir disso, então, surgiu esse boato a respeito da maldição do faraó. Mas e se eu contar para vocês que recentemente saiu um artigo no qual se levanta uma hipótese de que, na verdade, essa tal maldição nada mais é do que exposição à radiação dessas pessoas e que, por consequência, morriam em virtude dessa irradiação presente dentro das pirâmides. Gente, esse artigo é sensacional e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu vou falar a respeito da maldição radioativa do faraó. Inclusive, esse tema do programa foi uma sugestão do ouvinte Leandro Garcia, que até eu havia comentado no episódio anterior que tinha me encaminhado um artigo sobre isso, mas eu ainda não tinha lido. E agora que eu li, é tão interessante, é tão curioso e é tão viagem na batata... que eu tinha que gravar um episódio só para isso, porque é muito legal. Quero que vocês acompanhem esse raciocínio. Então, Leandro, muito obrigada realmente por ter me encaminhado, porque o assunto é ótimo. Eu vou deixar a referência para vocês na descrição do episódio, para vocês lerem também o artigo na íntegra, mas é realmente sensacional. Bom, e antes de eu falar disso, claro, como sempre, minhas considerações iniciais aqui hoje, basicamente se resumindo a agradecer a todos vocês que me acompanham, que escutam os meus episódios aqui, que, como eu sempre falo, apesar de não ser monetizado, é muito bacana para mim poder compartilhar o que eu sei, o que eu aprendo com as outras pessoas e ter gente que me escuta faz todo sentido, né? O que motiva a continuar gravando. Então, se você que está me ouvindo, quem chegou agora, principalmente, tiver uma sugestão de assunto, de pauta, de temas que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast, vocês podem me passar pela própria plataforma do Spotify ou então pelo e-mail radiaçãoparaleigos@gmail.com ou pelo próprio Instagram, que é @radiaçãoparaleigos, tá? Eu tenho a conta lá do TikTok também, que são os vídeos, mas vocês sabem, né? Eu sempre me justifico aqui que hora gravo, hora paro de gravar, porque realmente é muito trabalhoso de fazer isso trabalhando em outras coisas. Como eu sou professora, né? Tem sido um pouco difícil conciliar o tempo para dedicar a gravação, para fazer direito, né? Também não adianta gravar vídeo, né, sem ter uma boa qualidade. Mas enfim, então pelo menos aqui no podcast a gente ainda se mantém relativamente informado. Então, muito obrigada a todos vocês que seguem me acompanhando. Bom, então vamos falar agora a respeito aí do nosso tema do episódio, que é essa correlação que tem entre maldição do faraó e radiações. Bom, o texto que eu estou usando como referência para falar a respeito desse assunto é um artigo que foi me encaminhado pelo ouvinte Leandro Garcia. E é um artigo que foi publicado em abril desse ano, então é super recente, né? E o que é importante a gente ter em mente é que, assim, né, claro, é um artigo científico, é um artigo que passou por revisões, é um artigo que tem bastante referência, mas como o próprio autor pontua, ele não está afirmando nada. Ele não está dizendo que é isso, tá, gente? Isso é o mais importante ter em mente. Como ele mesmo pontua, é um ponto de vista, é uma hipótese, né? É uma ideia para a gente pensar sobre, né? Então, ele fez ali umas correlações, ele viu semelhanças acerca de como aquela sociedade posteriormente agia e as coisas que ali poderiam ser indícios, né, de que há radiação no ambiente ou que eles sabiam o que estavam fazendo, conheciam o fenômeno, né, com base no que a gente sabe hoje, mas não quer dizer que é. Né? Existem muitas interpretações para uma mesma evidência ali naquele exemplo, né? nesse contexto. Então, né, só para deixar claro, ninguém está falando que é isso, tá, gente? Nem mesmo o próprio autor. A gente só está, né, meramente especulativo, o que não deixa de ser muito interessante.
Bom, essa suposição, essa hipótese que o autor traz acerca de que os egípcios antigos conheciam o fenômeno da radiação, da radioatividade, e que o que levou esses egiptólogos, ou seja, esses cientistas que estudavam o Antigo Egito a ter mortes estranhas, era justamente porque ao adentrar as tumbas eles se contaminaram ou se expuseram a um nível de radiação que é consideravelmente mais alto, e isso fez com que eles desenvolvessem condições ali no sistema sanguíneo que os levou a essas mortes estranhas, por assim dizer. Além do fato de que as investigações no interior daquelas tumbas apontavam um nível de radiação um pouco mais elevado, e também ao fato de que algumas inscrições antigas da literatura deles mostrava que eles faziam um consumo de um bolinho, que era como se fosse um bolinho usado em ritual, que ele poderia ter sido feito com óxido de urânio. Que está presente na natureza, um elemento radioativo que é natural, e que justamente por eles utilizarem, né, esse elemento nesses bolinhos que eles consumiam, né, deixavam excrementos radioativos que tinham meia-vida longa, ou seja, duravam muito tempo emitindo radiação. Né, além das inscrições que existiam nas tumbas acerca do risco de você sofrer de doenças que nenhum médico conseguiria diagnosticar, justamente para alertar as pessoas a não entrarem. Então, existem várias coisinhas assim na história, sabem, que esse autor, né, particularmente começou a levantar e a fazer essa correlação com radiação, dado o que nós sabemos hoje, para apontar, será que esses caras também sabiam ou é meramente uma coincidência? Tá? Então, basicamente esses são os pontos principais que fez, né, o autor pensar nessa correlação. E aí vão vindo então esses detalhamentos que, como eu falei, né, o próprio autor do artigo vai pontuando ali, que é muito curioso. Essa lenda acerca da maldição do faraó, maldição de Tutankhamon, começou em 1922, quando a gente começou a ter cientistas que começaram a adentrar essas tumbas, essas pirâmides, e por alguma razão acabavam morrendo de modos muito estranhos. Tá? E existiam muitas hipóteses do porquê que essas mortes aconteciam. Mas, claro, né, como tudo que é muito estranho levanta hipóteses, o imaginário das pessoas começou a correlacionar que isso poderia ter relação com alguma maldição. Especialmente porque em cima dessas tumbas tinham, né, uma inscrição ali de que aquele local era a casa da eternidade, a casa do sagrado, e que isso era muito atribuído à questão de divindades ou crenças relacionadas a esse povo do Egito, então que de fato poderia ser uma maldição espiritual. O que a gente sabe é que a hipótese mais aceita do porquê que esses caras morriam é porque dentro das tumbas, como ficou muito tempo fechado, devia ter bactéria ou vírus ou fungos que são muito antigos, nosso corpo não está condicionado a lidar com esse tipo de patógeno e a pessoa morre, né? Fica doente e morre. Mas essa é a teoria, né? Como eu falei, uma das hipóteses. A outra hipótese diz respeito a essa questão da maldição, e essa terceira, né, que eu me referi agora, né, que o autor pontua, diz respeito à exposição à radiação. Por quê? Porque como o autor especula que algumas desses cientistas acabaram morrendo em virtude de desenvolver problemas relacionados ao sistema sanguíneo, nós sabemos que o sistema sanguíneo é muito sensível à radiação. Então, por isso que ele faz essa correlação de que as tumbas possuem uma quantidade muito grande de radiação, e por isso que os egiptólogos acabaram falecendo de doenças estranhas. Além do que, cada organismo, eu já até comentei com vocês aqui em outros episódios sobre radiobiologia, como o corpo reage quando ele é exposto à radiação, e uma das coisas que a gente leva em conta para dizer como o corpo vai reagir, diz respeito à sensibilidade inerente da pessoa. Então, a depender da dose, cada organismo pode ter um tipo de reação, né? Embora a gente saiba que existam partes do corpo que são mais sensíveis do que outras, tal como o sistema sanguíneo. Então, isso aí eu acho que foi o ponto-chave até que fez o autor suspeitar acerca de os egípcios saberem do que se trata esse fenômeno e usarem a seu favor. E, por essa razão, os egiptólogos, ao adentrarem, se expuseram, né, a esse nível, e por isso tiveram doenças. Como eu falei, são hipóteses, tá? E aí entra nessa questão até muito curiosa, né, que o autor pontua que as inscrições de algumas tumbas, né, tinha essa palavra, né, de casa da eternidade.
puxa vida, né? O que será que quase seria eterno, né? Será que é o decaimento do elemento radioativo? Né? E seria um depósito e por isso que seria nomeado como casa da eternidade? Depende do ponto de vista que vê, né? Se você for ver de um ponto de vista espiritual, né? Casa do sagrado, né? Então pode ser que seja realmente a residência do espírito eterno, de algum ser místico, enfim. Né? O fato é que, né, a gente realmente sabe que tem de fato um nível ali de radiação um pouquinho maior. Só que essa questão que o autor pontua, né, ele fala assim no comecinho do texto dele, que diz assim, os egípcios têm uma incidência relativamente maior de câncer no sangue, câncer no osso e câncer no sistema linfático, né? E que isso poderia ter uma correlação com radiação. Só que assim, eu fui olhar no site da Organização Mundial da Saúde para ver essa incidência e eu não encontrei nada de diferente dos egípcios para outras populações do mundo. Tá? Então, eu não sei se foi muito bem fundamentado essa questão aí de incidência de doenças no sangue. Além do que, não é só a radiação que causa isso, é um dos fatores, mas não é o único. Né? Inclusive, teria que ser um nível até maior de radiação do que o que ele relata no artigo com relação aos níveis de medição que já foi feito. Então, essa parte especificamente, eu, Paola, né, eu vou discordar. Tá? Eu acho que os egípcios não têm uma incidência relativamente maior. Né? E acho que doenças no sangue, né, elas não são causadas apenas por radiação, muito embora, de fato, a gente saiba que há sim uma correlação direta. É uma das poucas coisas que a gente consegue correlacionar de modo direto de exposição crônica à radiação. Né? Então, realmente, o sistema linfático, né, o sistema hematopoético, de modo geral, ele tem ali uma relativa sensibilidade. Bom, e seguindo a linha de raciocínio, né, apesar de eu discordar da correlação direta, né, ali nesse caso, né, de nível de radiação existente no ambiente e a incidência de doenças no sangue, né, de modo direto, existe dentro da tumba uma inscrição, segundo o autor, que diz assim, né, que quem adentrar aquele local sofrerá de uma praga ou de uma doença que nenhum médico poderá diagnosticar. E isso me é muito curioso, porque isso me faz pensar acerca de eventos onde a gente tem acidentes, por exemplo, e que de fato é muito difícil a correlação de modo direto. Eu já comentei sobre isso aqui no episódio, onde eu explico sobre acidentes radiológicos. E realmente uma das coisas que faz os acidentes com radiação serem muito problemáticos é a demora na identificação. Por quê? Porque a sintomatologia, ou seja, como o corpo reage quando ele está exposto à radiação, de nível grande, claro, né? Que é o necessário para induzir efeito, né? Perceptível e imediato, pelo menos. Eles são muito genéricos, então a gente tem ali uma náusea, dor de cabeça, vômito, só que não melhora, né? E isso vai avançando, né, posteriormente para uma depressão do sistema hematopoético, ou seja, do sistema sanguíneo, vai tendo ali um decaimento na produção das células vermelhas, das células brancas, né? A pessoa vai ficando com o sistema imune comprometido, vai começando a ter hemorragia, enfim. Um monte de coisa, vai evoluindo, né? Então até tem um nome, né, para essas condições de exposição excessiva, que chama síndrome aguda das radiações, tem um episódio sobre isso também. Mas quando eles falam acerca dessa inscrição, né, de que você vai sofrer de uma praga que nenhum médico pode diagnosticar, nossa, assim, realmente, dá pra a gente se deixar levar e falar, caramba, é isso mesmo, né? Esse que é o problema do viés de confirmação, né? Por isso que a gente tem que ter dados, né, para afirmar. Mas, nossa, eu super vou no embalo aqui é radiação, é isso mesmo, né? E aí o que acontece? O autor ele faz umas observações ali acerca de alguns pontos importantes, pelo qual ele vai puxar depois, né, para apontar o conhecimento que eles tinham sobre radiação. Então, o primeiro deles, né, ele fala que a incidência de câncer e envenenamento sempre foi atribuído por esse povo a fome, miséria e maus espíritos. A questão do câncer, a gente sabe que sempre existiu no ser humano e em outros animais também. A questão é que hoje a gente tem meios para identificar, diagnosticar, mas não que não aconteça. Até o próprio autor pontua, né, de esqueletos e outros seres vivos encontrados ali em estágio de conservação, que você consegue identificar, né, doenças e problemas ali naquele ser vivo. E aí ele fala, né, tipo, de gerações de pessoas que sofriam com essas pestes e essas doenças, né, e o autor pontua, né, pode ser que é porque justamente tinha muita radiação ali e todo mundo ficava doente. Eu, Paola, tá, gente, assim, eu entendo que no passado, provavelmente nessa época, né, da sociedade do Antigo Egito, com certeza o nível de radiação de fundo era maior.
do que o que nós temos hoje. Por quê? Porque hoje a gente já passou bastante tempo, já decaiu, né, muitos dos materiais naturais que a gente tem na Terra. Então hoje o nosso nível de radiação ambiental é menor. Então antigamente provavelmente era realmente bem maior. Mas geralmente os seres vivos são adaptados a isso. E outra coisa, eu não sei, tá, gente? Vocês que estão me ouvindo, se vocês manjam de história, vocês me corrijam, tá? Mas, lendo acerca de genética, até que foi um dos episódios anteriores aqui, né? Acho que o antepenúltimo, ou o penúltimo que eu falei aqui, né? Lendo lá a respeito da questão da genética, em alguns tipos de cultura, a gente sabe que existia muita correlação entre pessoas da mesma família, né, consanguíneos que a gente chama. E a gente sabe que isso não favorece a genética, porque você tem uma grande chance de propagar um erro por ter duas pessoas que têm um material genético muito semelhante, né? Então, não há outro material genético que dê para substituir caso um deles esteja com defeito na hora de gerar um ser vivo novo, né? Então, a chance de passar doenças adiante em virtude da genética é muito grande. Então, às vezes, talvez essa cultura, se eles tinham essa prática de ter relação com pessoas, né, entes consanguíneos ali, provavelmente essas pragas que eles sofriam, esses problemas, tinham mais correlação com a genética do que com a radiação, né? Mas, novamente, tudo isso aqui é especulativo, tá? Ia ser ótimo se vocês que me escutam pudessem especular aqui também, mas eu vou adorar ler um e-mail de vocês acrescentando coisas a esse pensamento, tá? Então, esse aí foi uma das pontuações dele, né? Então, que ele acha que essa incidência de câncer podia ter relação com radiação e não só miséria e maus espíritos. E aí ele também explica, né, acerca da radiação ambiental ser dentro da pirâmide, ser muito acima da radiação natural, e depois ele explica o porquê ali, né, e fala acerca dos egiptólogos que morreram, que os sintomas que eles tinham uma correlação ali com radiação, sobre a questão dos egípcios terem em suas escritas antigas o bolinho que eles faziam ali para rituais, que tinha em sua composição ali um minério que tinha urânio, que eles ingeriam aquilo. E também ele acredita que essa inscrição, né, a Casa da Eternidade, dá a entender que realmente era um depósito, talvez, né, um ambiente para você descartar rejeitos radioativos, né? E o porquê desse nome, o porquê de terem sido feitos, sabe-se lá. Também, o próprio autor também não sabe tudo, né? Ele está só especulando, né? Enfim, então talvez, né, talvez esses pontos aí, né, mostram mexem com o imaginário do autor. E mais uma coisa que ele pontua também, que é muito curiosa, né, além das pragas que as pessoas tinham e a miséria, né, que podia ser por divindades, mas podia ter uma correlação com radiação, é que ao redor das pirâmides, eles sabem que acontece de a gente ter colheitas estéreis e animais estéreis. E, novamente, isso puxa para o contexto da radiação. Por quê? A gente sabe que doses muito elevadas de radiação podem induzir, sim, a esterilidade. Só que, assim, para induzir a esterilidade tem que ser um nível muito grande. Eu não sei se mesmo uma radiação de fundo maior do que o que a gente tem hoje ia irradiar um ser de corpo inteiro a ponto de induzir, ou plantas, né, a nível, né, inteiro ali, né, da plantação inteira, a ponto de induzir esterilidade, né? A não ser que tenham feito de propósito, mas é muito específico, assim, sabe, gente? Radiação e esterilidade. Teria que ser uma dose muito alta nas gônadas. E geralmente essa dose, se for de corpo inteiro, já mata a pessoa antes de induzir esterilidade. Então teria que ser localizado, sabe? Então é muito específico. Eu não sei daí se nesse caso realmente faz sentido, mas é uma pontuação que o autor faz. Bom, e seguindo esse raciocínio, ele fala assim, né, o autor ele resolveu fazer um levantamento acerca dos egiptólogos, tá? Então, como ele comentou, né, galera lá que entrava nas tumbas para fazer, né, os cientistas que queriam estudar, morriam. E daí que veio, inclusive, né, a lenda da maldição. Então, o que ele fez? Ele foi investigar do que esses caras morreram para tentar correlacionar se de fato faz sentido dizer que há uma exposição à radiação e que isso que matou os caras, que a maldição, na verdade, é só a radiação. Então, ele avaliou, né, 505 casos ali de egiptólogos que morreram,
Só que o problema é que a causa da morte que foi noticiada não necessariamente é de fato. Por quê? Porque muitas mortes não passaram por autópsia. Então, você dizer que morreu de certa coisa é meio que uma suposição. Ou seja, você não tem uma medicina forense por trás. É meramente especulatório. Mas o cara foi pesquisar. Então ele viu ali que de fato tinham muitas mortes que eram prematuras ou súbitas, muito embora nenhum egiptólogo tenha morrido jovem, mas isso é porque eles não são jovens. Então, como eles já eram mais velhos, por consequência a idade que eles morreram também eram mais velhos, mas morreram antes do que deveria, em condições gerais, tá? Então ali o que ele conseguiu levantar de pontos comuns do que os egiptólogos sentiam seria a disenteria, que é diarreia, anemia, hemorragia, derrame, envenenamento, câncer. Mas, novamente, isso tudo foram doenças que a gente tem uma rotulação, mas a gente não tem um laudo forense para saber. Não foi feita uma investigação para entender o que levou, de fato, esses carinhas aí a morrerem. Tá? Então, se for parar para pensar, realmente ali, disenteria, hemorragia, anemia, faz sentido um pouco com relação à radiação. A gente sabe que, novamente, você mexe com o sistema hematopoético, da anemia mesmo, pode dar hemorragia, porque tira glóbulo vermelho, então dá anemia, tira plaqueta, que daí você não consegue controlar a hemorragia. Questão de câncer, a gente sabe que ele pode ser radioinduzido, só que levaria muitos anos para aparecer. É difícil um câncer radioinduzido aparecer tão rápido, dado como ele mesmo pontuou que a morte é prematura, do momento de entrada na tumba e a pessoa morrer, Então, ali eu já não sei muito bem. Mas, enfim, daí desses 505, de egiptólogos que morreram, ele levantou que 119 poderiam ter relação com radiação. Só que é um pouco generalista, tá? Porque daí ele vai fazer um levantamento estatístico, só que a gente tem uma amostra, eu particularmente considero muito pequena. Mas é porque realmente é um evento muito pontual, Então ele fala assim que desses foram 17 cânceres gerais e desses 17, 3 foram do sistema hematopoético, ou seja, alguma leucemia, algum linfoma, Só que assim, novamente, tá, gente? Assim, de 505 caras que morreram, 119 acha estranho ser radiação e 3 ser câncer hematopoético é muito pouco, Então é muito difícil, não aparece assim, leva um tempo, E novamente, são dados que são inacessíveis, é especulação. Mas aí vem a pergunta, beleza, os caras entraram lá, e se expuseram à radiação, morreram, tá? Digamos que fosse mesmo, Ah, beleza, morreu a maldição de Tutankhamon é a radiação, Beleza, mas da onde que vem essa radiação? Por que dentro da tumba existe esse nível maior? Então, o que acontece? A gente sabe que na natureza existem elementos radioativos que são naturais. Eles estão presentes na Terra desde sempre. Tá? São elementos que são pesados, eles são instáveis e eles emitem energia para ficar de boa. Isso que a radioatividade essa é a definição. Então tem alguns elementos que fazem isso de modo natural, espontâneo. Como se fosse uma luzinha que acende, assim, sabe? Só que você não enxerga, É uma energia diferente. Então, eles existem na natureza de modo geral. Então, a gente tem urânio, tem tório, etc. E aí, o que acontece? De primeiro momento, como que eles fizeram para saber que tinha radiação lá? Diz o autor, que os caras, quando entraram na tumba, eles foram com medidores de radiação e eles percebiam que o nível dentro da tumba é maior do que o nível lá fora, Mais especificamente o nível de atividade ali, atividade radioativa do ambiente. E eles supuseram, que poderia ser por causa do acúmulo de gás radônio, que é um gás que vem do decaimento do urânio. Normal, tem na natureza em um monte de lugar. Especialmente porque a tumba estava fechada há muitos anos. Então, beleza, faz sentido, Se está fechado, tem circulação de ar, o gás vai acumular lá dentro e o nível de radiação vai subir pra caramba. Top! Só que qual que é o detalhe? Quando eles foram fazer a medição, eles percebiam que existiam pontos quentes, que a gente chama, ou seja, existiam regiões específicas dentro das tumbas que o nível, a concentração é maior. Porque se fosse gás radônio, como é um gás, então ele se distribui de modo uniforme, então qualquer ponto da tumba, o nível de radiação seria o mesmo, com uma alteração muito pequena, claro. Mas não. Tinham regiões, pontos quentes, que a gente sabe que tinha um acúmulo maior ali de alguma coisa que estava emitindo radiação. Tá? Então aí entra nessa questão, que eu falei até do bolinho de urânio que eles usavam lá no ritual, que eles comiam, e por consequência, acabavam tendo excrementos aí que seriam radioativos, especialmente na época onde o urânio provavelmente tinha uma atividade maior, porque não tinha decaído ainda, E eles sabem disso porque, segundo o autor, existem narrativas entalhadas acerca disso, e que, portanto, eles tinham, sim, eles usavam esses materiais que tem na
natureza. Então, pode ser que eles não sabiam de modo direto, mas sabiam de modo empírico meio que do que se tratava, ou seja, por vivência. Não como a gente sabe, né? Por aferição, por tecnologia. Não, deles era por empirismo mesmo, né? Unicamente por experiência. E aí, a questão, né, como ele fala, é que talvez o que estava causando esses pontos quentes dentro da tumba seria, né, esse acúmulo ali de urânio. Mas que existem evidências de que talvez eles usassem urânio para fazer outras coisas, ou talvez até aproveitavam de fato a radiação emitida do urânio, né, pela radioatividade que esse material tem, para fazer alguma outra coisa que gerava resíduo e que por essa razão poderia ser perigoso, como nós mesmos sabemos nos tempos de hoje, e que portanto esse material tinha que ser gerenciado. Tá? E que as evidências para isso, segundo o autor, é que existem inscrições de hieroglifos, né, lá da literatura deles, de que existem figuras misteriosas que tinham forros de chumbo na tumba, sabe? Ou então dentro de poços de água, figuras místicas ali que tinham esse isolamento de chumbo, sabe? E cofres dentro dessas tumbas que tinham um nível alto de radiação. E isso é muito curioso, né? Então, talvez, né, aquelas inscrições que tinham nos túmulos, né, sobre a questão da casa do sagrado, a questão da casa da eternidade, não entrar, né, e que eles mesmos diziam que seria o corpo dessas divindades era eterno, que ninguém podia se aproximar. Será que não é porque estava contaminado e é justamente um alerta, um aviso para as pessoas não chegarem perto por causa do risco relacionado? Vocês sabem que isso é uma coisa muito interessante que até é pontuado. Tem um livro da física Emiko Okuno, um livro sensacional, que é Radiações, Riscos, Benefícios e mais alguma coisa. É um livro que tem na internet bem baratinho, tem um e-book muito bom. E ela fala sobre isso, sabiam? Nós, da nossa sociedade atual, que guardamos rejeitos radioativos dentro de reator, como que a gente vai poder alertar uma geração daqui 1000 anos, daqui, sei lá, 5.000 anos? Se é que os seres humanos vão viver até lá, mas se sim, ou se surgirem outros seres, como que a gente avisa o risco presente com relação a esses rejeitos, que durarão muito tempo, né? Então, é a mesma lógica. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, caramba, né? Pô, realmente, né? Será que os caras tinham todo esse modo que a gente considera místico, né? Pra alertar de um perigo, mas que, de fato, há algo físico ali fazendo mal, né? Então, é muito curioso. Especialmente porque existem outras escritas que também diziam coisas nesse sentido, assim, ó. O que odeio está enterrado nas cavernas do submundo, onde essas coisas causam medo e terror. Tipo, cara, é muito doido. E, ó, tem ainda os dados do nível de atividade, né, nesse caso, né, mas que indica justamente o nível de radiação dentro da tumba, que seria assim, então, fora da tumba, né, fora das pirâmides ali de Gizé e tudo mais, né, a gente sabe ali que o nível de concentração de radônio, né, ou de atividade radioativa ali, é entre 100 a 300 becquerel por metro cúbico, né? A Agência Mundial de Saúde, né, a Organização Mundial de Saúde fala que acima de 200 já é meio perigoso, pode induzir câncer de pulmão, mas isso é uma história para um outro episódio, tá? Mas então que esse nível ambiental ali é 100 a 300. Dentro da tumba é 5.000, não é? Cara, é muito doido. E novamente, como eu falei, né? Existem esses pontos quentes ali onde a gente tem uma concentração de material radioativo que não se sabe por quê. Não se sabe se eles usavam para outros fins. E aí vem essa pontuação, né? Será que os faraós deixaram para a posteridade uma maldição radioativa? Né? E além do que, né, existe essa questão de que a gente considera que as simbologias deles, né, tem toda essa questão aí do sagrado, né, de ser místico, porque a gente faz a interpretação com base na nossa percepção hoje do futuro. Né? Até mesmo o autor pontua, né, que os exploradores europeus podiam ter interpretado que o que os egípcios faziam dentro das tumbas é sagrado ou são oferendas por unicamente a percepção deles. Mas e talvez se realmente a tumba fosse só um depósito radioativo? É difícil interpretar. Eu acho que aí realmente cai essa questão dos egiptólogos, de como que eles conseguem transpor a tradução literal dos hieroglifos, a interpretação, linguagem. É um negócio muito doido, né? Enfim. E aí, gente, agora, cara, isso aqui é o auge, é o suprassumo. Vejam o artigo.
tem a figura. Ouçam com atenção. Bom, a gente sabe que quando a gente avalia radiação, quando a gente vai falar de radiação, a gente pode se referenciar a ela por diversos aspectos. Um deles diz respeito ao aspecto físico. A gente pode ter radiações que têm corpinho, que eu chamo de radiação corpuscular, e a gente pode ter radiações que são tipo a luz, que são ondas eletromagnéticas. Beleza. A gente sabe que radiações eletromagnéticas, justamente por não ter massa, não ter carga elétrica, elas são muito penetrantes, né? E tem essa característica ondulatória. Enquanto que radiação de partícula, elas costumam ser menos penetrantes e um pouco mais lentas, né? A gente tem, inclusive, tipos diferentes, né? Então, exemplos de radiação corpuscular. A gente tem radiação alfa, beta, nêutron, elétron, pósitron, enfim, um monte de coisa. Radiação eletromagnética, a gente tem raio gama, raio X, né? Mas tem outros tipos que são menos energéticos, como micro-ondas, infravermelho, mas esses são outros tipos de radiações, né? Que a gente chama de não ionizante. Aqui a gente está pensando em radiações com bastante energia, ionizante, né? Que é o perigo do negócio, né? Então vejam que a gente tem, portanto, essa diferenciação, radiação de partícula, radiação eletromagnética. Curiosamente, os egípcios eles tinham uma crença, segundo as escrituras que o autor pontua, que diz respeito à energia de espíritos, que era o Ba e o Ka. A energia de espírito representado por Ba era ilustrado por meio de pássaros. E existiam potes dentro dessas tumbas que tinham as figuras desses pássaros. Um é ganso e um é um pardal. E o autor correlaciona de que eles sabiam do que se tratavam essas radiações de partícula e o ganso, como é um pássaro grande e lento, representaria a radiação alfa. E que o conteúdo dentro desse pote era um material emissor desse tipo de radiação. Enquanto que o pardal, que é um pássaro menor e mais rápido, representaria a radiação beta, né? E que também representa o mal nas escrituras deles, talvez justamente por ser mais penetrante e ionizante também, né? Então, também, que como se os potes que tivessem a inscrição do pardal, o material que lá dentro continha era emissor de radiação beta. E por fim, a energia K, que era muito poderosa, e era representado por movimentos sinuosos de cobra, com cabeça que mordia fatalmente, né, e que, né, tinham esses movimentos de curva que ainda penetravam a parede, conseguiam fugir de santuários. Será que não era justamente a representação da radiação eletromagnética, letal, penetrante e perigosa? E, além do que, o próprio autor pontua que essa questão dos pássaros representarem radiações de partícula e a cobra sinuosa com cabeça letal representar a radiação eletromagnética, ela se propaga em outras escritas. Então, é como se a glória, o brilho da luz fosse, eles descrevem como desumano, não natural, né? Então, cara, mas como eles poderiam saber, né? Aí assim, né, novamente, aí vem aqui agora a Paola, né, a minha versão, né, que tem o conhecimento acerca disso, né, é muito específico, tá, gente? Realmente, a gente tem, né, de fato, essa diferenciação na física atual de radiação de partícula eletromagnética e essa correlação entre espíritos, o autor escrevendo faz muito sentido, mas existe um jeito da gente saber com mais precisão se a gente tivesse um espectrômetro, tá? Porque daí a gente conseguiria saber qual que é a faixa de energia, qual que é o tipo de radiação que está sendo emitido por uma determinada amostra. Eu acho que essas medições radioativas que ele se baseia, né, a gente está falando só de atividade, mas e dose? Quanto de dose tem ao certo? Né? Isso não fica claro ali no artigo. Que tipo de elementos, né? Se você tivesse a descrição de que tipo de elemento tem em cada pote, fica mais fácil de saber que tipo de radiação que é emitido. Né? Então, não estou falando que não é, nem estou falando que é. Eu só estou jogando um ponto que ajudaria, né, a gente a tirar um pouco desse mistério. Mas aí vem um negócio assim que é muito bizarro, que daí ele fala que existem potes dentro das tumbas que tinham as inscrições com esses pássaros e essas cobras em quantidades muito específicas, que seriam o equivalente à representação da meia-vida. Então,
os caras terem a percepção de que o elemento decai, ou seja, que ele vai perdendo a capacidade de ser radioativo e de emitir radiação. Por quê? Ele fala que tem 2 elementos ali, né, que eles usavam, ou que estavam presentes no ambiente, e que a quantidade do tempo do meia-vida desses elementos era representado nesses potes. Então, por exemplo, o tecnécio. Tecnécio 99, não o 99 metaestável. Esse 99 metaestável da medicina nuclear, ele decai em 6 horas. Mas o tecnécio 99 diz a lenda que ele tem na natureza em frações muito pequenas e que ele decai em milhões de anos. E o césio também, só que o césio 135, tá? Diz que tem na natureza também em proporções pequenas, mas que é radioativo. Né? E que, aí qual que seria a lógica? Tipo, esse pote aqui tem tecnécio. Né? Então ele vai emitir radiação alfa. Estou chutando aqui, tá? Emite radiação alfa. Então ali vai ter um monte de ganso representando justamente a quantidade de tempo que durará a emissão dessa radiação. Mas na verdade, a quantidade do ganso é metade do tempo. Por quê? Porque para você chegar nesse valor, você tem que multiplicar a idade média do ganso para chegar no valor de meia-vida, que no caso seria 2 anos, então você duplica, vira o tempo de meia-vida do tecnésio. Eu lendo isso aí... Eu achei sensacional. Eu falei, caraca, de onde o cara tirou isso, mano? Não sei, vai que é, né? Não sei também, não estou desdenhando da hipótese dele, mas é que caramba! Não, esse negócio do pássaro representar a radiação de partícula me pegou muito. Eu achei sensacional. A cobra sinuosa representando a radiação eletromagnética. Mas, mano, mas isso me faz pensar, como é que eles poderiam saber? Como eles poderiam saber, né? Eu não consigo imaginar uma maneira factível de chegar nisso sem ser pelas instrumentações que a gente tem hoje, mas pode ser justamente porque eu sou tão limitada que eu não consigo ver além da minha realidade, né? Então também não vou dizer que não é possível, não sei, né? Enfim, vocês vão pensando aí com o pensamento de vocês, o que vocês acham? Se é muito absurdo ou se é meio absurdo só. E aí, por fim, vem as últimas considerações dele acerca do porquê que ele acha que os egípcios manjavam de radiação. E que na cabeça dele, na verdade, as pirâmides são depósitos radioativos, né? Ele fala acerca da estrutura interna das câmaras que existem dentro dessas pirâmides, dessas tumbas. Então ele dá um exemplo de... Tem várias pirâmides ali, né? Então ele dá o exemplo de uma delas, eu não anotei aqui qual que era, tá? Mas lá no artigo, depois vocês dão uma lida, lá vai ter. Mas aí ele fala assim, né? Que a lógica parecia muito como uma câmara de armazenamento, por quê? Deveria sempre ter um monitor ou um inspetor, uma pessoa que ficava na entrada dessa tumba, para não deixar ninguém entrar. Ele fala que a câmara, a qual essa tumba, né, essa câmara que continha essa radiação, ela ficava a 30 metros de profundidade dentro da pirâmide, justamente para ficar bem isolado, e possuía barreira física, tinha aquele rolê de chumbo, e dentro dos potes haviam oferendas que eram colocadas dentro de um material que era duro e denso, com um tipo de argamassa, que era como se fosse para imobilizar uma fonte ou impedir que ela fosse dispersa, entendem? Né? Aí, como eu falei, falta um pouco de informação, porque eu não sei se eles chegaram a medir, né, para ver se tem radiação ali, né, enfim. Né? E que essa câmera ela era deslocada do poço de acesso. Então é como se fosse para fazer tipo uma blindagem de labirinto, estão ligados? Então é justamente para não ter incidência direta, mas que ficava lá no fundo. E aí o que acontece? Essa saída, né, que ficava na superfície, ela tinha uns furos que os egiptólogos falam, né, que era para inserir os pássaros ali como oferenda. Mas o autor fala que talvez pudesse ser para inserir o pássaro como se ele fosse um dosímetro biológico para apontar a presença da radiação ou não. Por quê? Bom, vou botar o pássaro lá dentro, ele vai descer, depois vai subir. Se ele morrer logo tempo depois, quer dizer que tem radiação. Se ele não morrer, é porque a radiação já decaiu, dá para entrar. Talvez como se fosse essa lógica. E até mesmo com relação aos alimentos que eram colocados dentro como oferenda, né, considerado do ponto de vista místico, né, sendo uma oferenda, talvez também fosse um dosímetro biológico. Por qual lógica? Vamos botar comida lá. Se a comida estragar, é porque não tem mais radiação. Se a comida não estragar, tem radiação. Por quê? Porque daí a comida vai esterilizar o alimento e o alimento não vai estragar, vai durar. Então, assim, novamente, é uma correlação que o autor fez ali que eu achei sensacional, né?
E ele também comenta, o autor fala, né, que a estrutura interna, existe um preenchimento com entulho dentro dessas tumbas, que talvez fosse para facilitar a ventilação, para evitar superaquecimento, porque a gente sabe que fontes costumam emitir calor. Só que geralmente eu vejo a fonte artificial emitindo calor, não fonte natural. Mas enfim, né, ele fala sobre isso. E que também era para você poder preencher com água, porque a gente sabe que a água é um moderador, né? Ela dá uma freada ali nos nêutrons. Então não sei se a própria tumba já não era para ser usada para uma finalidade que tem relação com radiação, né? Enfim. E que nessa tampa, onde tem os furos para pôr pássaro, tinha um símbolo do espírito K. Será que era justamente para indicar que a partir daquele negócio ali era um emissor de radiação gama, né? Enfim, são pontuações que ele fala, né? E também, claro, a questão da praga que eu já comentei com vocês, né? De que a praga assolava frequentemente essa população, né? E talvez realmente teria uma correlação porque a radioatividade ambiental na época era muito maior do que é hoje, porque o urânio tinha decaído menos. Hoje o urânio já decaiu mais. Urânio, tório, radônio são os elementos que a gente tem aí, que são mais predominantemente encontrados na natureza como fontes naturais de radiação. Bom, e a partir de todas essas pontuações que o autor faz, ele fecha o raciocínio dele e fala, né? Não estou falando que é isso, mas estou abrindo um novo horizonte, novos pensamentos, novas teorias acerca dessa possibilidade. Então, eu realmente fiquei muito chocada, né, com essa correlação que ele fez. Eu achei muito legal. Levantei aqui para vocês alguns pontos ali que eu acho que não fecham muito bem. Falta dados ali no artigo dele para eu poder falar com mais precisão do meu ponto de vista, pelo menos. Mas, novamente, como eu falei para vocês, vou deixar o link aqui para vocês também acessarem. Leandro Garcia, muito obrigada novamente por ter me encaminhado esse artigo que eu achei sensacional. Eu contei para todo mundo que me conhece, para todo mundo que eu ouvi a respeito disso, porque eu achei muito legal. E claro que eu não ia poder deixar de fazer um episódio sobre isso. Então, olha, gente, eu até especificamente nesse tema, olha, se vocês puderem compartilhar comigo o que vocês acharam dessa doideira, se faz sentido ou se vocês sabem mais coisas acerca disso, achei muito legal a hipótese dele, muito bacana pensar nessa possibilidade de outras civilizações conhecerem esse fenômeno físico, né? Pra gente parece muito novidade, né? Só 100 anos e pouquinho aí da descoberta, né? Parece muito recente, mas pensar que outras civilizações sabem é muito curioso e pensar nesse legado, né? Será que um dia alguém lá daqui a 1.000, 5.000 anos vai olhar para o nosso, né, para esse passado, para nossa época aqui e falar, caramba, né, aquele bando de gente que não sabia nada, entendia de radiação, que doideira, tal como a gente imagina, né? Enfim, é um contexto muito diferente, né, de temporalidade, mas eu achei sensacional. Então, quero agradecer a todos vocês aí que me acompanharam, que me ouviram aí esse episódio. Deixem as mensagens de vocês sobre as opiniões por e-mail, Instagram, o que vocês preferirem. E é isso. Nos ouvimos no próximo episódio. Um abraço e até lá!